Padre é baleado dentro da igreja durante um assalto em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O paróquio da igreja Nossa Senhora da Piedade levou um tiro no rosto e está internado em estado grave. O assaltante chegou em uma moto e foi direto à secretaria da igreja. Lá dentro encontrou o pároco Inácio José Schuster, de 41 anos, falando ao celular. As imagens do circuito de segurança mostram o criminoso disparando contra o rosto do sacerdote. Em seguida, ele foge sem levar nada. Segundo a polícia, o assaltante fez o disparo porque achou que o padre estava pedindo socorro pelo celular. Ele já havia assaltado a igreja antes e levado R$700. Operação policial contra o tráfico prende 83 pessoas em Madureira, na zona norte do Rio. Entre elas, 8 adolescentes e 15 mulheres. A maioria era formada por usuários e vendedores de crack. Segundo a polícia, eles são responsáveis por uma onda de assaltos a pedestres no bairro. O piloto norte-americano Joseph Lepore negou hoje que o equipamento anticolisão do jato Legacy estivesse desligado no momento do choque com o Boeing da Gol, em 2006. O acidente provocou a morte de 154 pessoas. Joseph Lepore está em Nova York e foi ouvido pela Justiça Brasileira por videoconferência. Ele e o colega de cabine, Jean Paladino, são acusados de ter desligado o equipamento anticolisão, o que impediu o avião da Gol de perceber a aproximação do Legacy no sentido contrário. A apresentadora Xuxa Meneghel arrecada R$2 milhões em um leilão beneficente realizado na noite de quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O dinheiro será destinado às crianças atendidas pela Fundação Xuxa Meneghel e ao Hospital do Câncer de Barretos. Além do governador e da primeira-dama, o evento reuniu celebridades e pessoas da alta sociedade. Xuxa ofereceu 32 vestidos do seu guarda-roupa para o leilão. O modelo que ela usava no momento foi vendido por R$240 mil. Numa cidade dominada pelo automóvel, o número surpreendente em São Paulo são mais de 25 milhões de viagens diárias feitas de bicicleta. Ainda assim, um bicicletário construído há 4 anos na Zona Sul permanece fechado. E uma das poucas ciclovias na mesma região deixou de existir. O bicicletário para 426 magrelas em Parelheiros, extremo sul da capital, está com as portas fechadas desde que foi construído há mais de 4 anos. Só o que sobrou da ciclovia da Estrada do Colônia foram as placas de inauguração e de sinalização. A faixa exclusiva para o trânsito de bicicletas foi retirada no dia 21 de março. Os ciclistas ficam expostos ao perigo maior, né, com os carros. E como é que é o trânsito? É bem ruim. Se não ficar esperto, vai embora. O rapaz vai atropelar daqui embaixo. A justificativa para o fim da ciclovia foram 12 acidentes envolvendo apenas carros que passaram a trafegar com dificuldades pela estrada, uma vez que a ciclovia estreitou as pistas. O Ministério Público pediu a interdição da ciclovia até que o problema fosse solucionado, mas sem ter como ampliar a rua, a subprefeitura de Parelheiros eliminou o espaço das bicicletas. A ciclovia é boa, mas tinha que enlarguecer mais a estrada. Eles que enlargueçam a avenida e continue a ciclovia para a gente. Com o fim dos 1.800 metros da ciclovia de Parelheiros, restam 33 quilômetros e 400 metros de ciclovias em São Paulo. Pouco para a grande quantidade de viagens que são realizadas de bicicletas todos os dias, 25 milhões e meio. De acordo com uma pesquisa realizada pelo metrô, 70% delas para ir e voltar para o trabalho. É o caso de seu Marconi. Todos os dias ele pedala pouco mais de 6 quilômetros para trabalhar, embora tenha medo do trânsito de São Paulo. Você tem que andar por você e pelos outros, que o motorista não respeita, né? Às vezes você tem que subir o meio-fio, eles vão entrar no liga-seta, você tem que estar observando se quando ele entra, quando passar no cruzamento, você tem que maneirar. A prefeitura diz que ainda este mês será aberta a concorrência pública para a construção de 55 novos quilômetros de ciclovias. Quem depende da magrela tem pressa. Nós estamos em uma área de proteção ambiental, onde o melhor veículo a ser inserido aqui seria a bicicleta, né? Essa reportagem mostra a cidade mais uma vez se rendendo ao automóvel. É engraçado que a gente se rendeu ao automóvel
e a velocidade nossa está 12 km por hora. Quer dos dizer, carros. Né? Dos carros. Então eu acho que eu não consigo entender, porque eu escuto essa história de ciclovia desde que eu comecei a andar de bicicleta em tempos pré-históricos quase. E a gente não consegue ver, é sempre o conceito de ciclovia para lazer e nunca para o trabalho. E isso, ou seja, a bicicleta é um veículo de segunda categoria e quem se aventura a andar de bicicleta em São Paulo não encontra estrutura nenhuma, nem para deixar a bicicleta, nem para andar na rua. Não, acho que é muito... Isso só demonstra, quer dizer, a ausência completa de planejamento urbano da cidade, né? Quer dizer, não é de se estranhar, já que a gente vive numa cidade que não tem prefeito e onde o governo do estado nunca foi capaz de estabelecer um mínimo de política de transporte que fosse realmente funcional. A história do metrô, acho que eu lembro quando era estudante de graduação na USP, no ano, eles falavam, daqui a 2 anos vai chegar um metrô em Butantã. O Butantã chegou agora, eu virei professor, ou seja, daqui a pouco eu vou me aposentar, eles vão conseguir terminar. Então, ou seja, não é nada estranho, né? É absolutamente nada estranho. Olha, e o Arnold Schwarzenegger vai a Londres para promover seu primeiro trabalho depois de governar a Califórnia, ajudar na campanha da prefeitura local em defesa do meio ambiente. Acompanhado do prefeito de Londres, Boris Johnson, Schwarzenegger montou em uma bicicleta e saiu para uma volta. Os moradores de Londres e também os turistas dispõem de 6.000 bicicletas oferecidas pela prefeitura para incentivar o transporte não poluente. Em seu novo trabalho, Schwarzenegger vai dar vida ao super-herói Governator, a animação de aventura onde o personagem também defende um mundo mais saudável. A França vai aumentar o número de especialistas que vão ajudar o Japão a controlar o vazamento radioativo na usina de Fukushima. A missão francesa que chegou nesta quinta-feira ao Japão é chefiada por Anne Laugergeon, diretora da Areva, empresa que constrói reatores nucleares. Após os primeiros contatos com as autoridades japonesas, ela alertou que o país vai levar muito mais tempo do que o previsto para controlar a situação na usina avariada. O presidente Nicolas Sarkozy, que também está no Japão, disse que vai propor à União Europeia uma mudança radical nos procedimentos de segurança das usinas nucleares no continente. A França está preocupadíssima, né? Como é que vai se virar com a ameaça da energia nuclear? Eles têm medo de perder, digamos, sustentação para isso. Né? Porque 75% da energia consumida lá é energia nuclear. Eu acho que eles não têm outra solução de curto prazo. Então, a ideia na realidade, essa missão que está no Japão é para reduzir a pressão interna na França. Né? Então, de boas intenções, né? A estrada do inferno está pavimentada de boas intenções. Aí, no caso, é um exemplo. E no dia 31 de março de 1964, os militares derrubaram o governo de João Goulart e tomaram o poder. A ditadura militar durou 21 anos e uma de suas maiores características foi o uso da repressão. Esse é o arquivo especial de hoje. A junta militar que tomou o poder escolheu o Marechal Castelo Branco para presidente da República. A fim de garantir a legitimidade do ato, os militares submeteram seu nome à aprovação do Congresso. 2 dias antes da eleição, foram cassados os direitos políticos de 102 parlamentares. 2 meses e meio depois do golpe, foi criado o SNI, o Serviço Nacional de Informação, nasceu forte, com uma verba de 108 milhões de dólares para sua instalação e foi entregue a generais. 2 de seus chefes se tornaram presidentes da República, Médici em 69 e Figueiredo em 79. Foram criados órgãos de repressão dentro das Forças Armadas, como o DOI-CODE no Exército. Em suas celas, seriam mortos anos depois o operário Manuel Filho e o jornalista Vladimir Herzog. Surgiram também órgãos de repressão comandados por civis, como o DOPS, Departamento de Ordem Social, e a OBAN, operações financiadas por empresários de extrema-direita. O Estado lançou mão do uso da violência e da repressão. Com isso, a ditadura pôde fechar o Congresso, censurar meios de comunicação e até proibir reuniões de estudantes. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Esse é o Erasmo Dias. Alguém que vocês viram nesse jornal hoje lembra o Erasmo Dias? Assim? Acho que começa com o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é a coisa mais parecida, né, que a gente viu hoje.
Não, eu acho que essa é uma questão bastante importante, quer dizer, por uma razão muito simples. A gente ainda lida com o legado da ditadura militar até hoje, depois de mais de 25 anos da ditadura ter terminado. Por exemplo, se você pegar a Constituição de 1988, há vários parágrafos da Constituição de 1988 que são heranças da Constituição autoritária de 1967. Só lembraria de um caso. Nós devemos ser a única Constituição no mundo que legaliza golpe de Estado. Existe um artigo que legaliza a intervenção das Forças Armadas caso alguém das Forças Armadas compreenda que a democracia vai ser colocada em risco, certo? Bem, como costuma se dizer, inteligência militar é uma contradição em termos, então você Lembra pode... um pouco a resolução da ONU, né? Exato. Então, quer dizer, os legados da ditadura ainda não passou. Os bebês estão mesmo em alta na internet. Ontem você viu aqui no Jornal da Cultura a conversa entre dois gêmeos ainda de fraldas. Foi o campeão de acessos na rede. Hoje o vídeo mais visto do dia também é protagonizado por um bebê. Confira. A seguir, preço do álcool combustível deve baixar com a entrada de nova safra.